Olá amigos e apaixonados pela aviação, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Esse vídeo faz parte de um projeto muito bacana, um projeto com o objetivo de trazer aulas de qualidade aqui no YouTube. Eu me chamo Renan Leite Tavares e serei o seu professor. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, considere se inscrever e acompanhar os nossos vídeos. Toda semana postamos uma aula nova aqui para vocês. Nos acompanhe também no Instagram, onde postamos diariamente conteúdos. Se você também quiser ter acesso ao material escrito dessa aula, acesse o nosso site. Lá temos diversos conteúdos de aviação de forma gratuita. Agora vamos ao que interessa. Você já olhou para o céu e imaginou como que um avião pode voar? Essas grandes máquinas extremamente tecnológicas carregam milhares de pessoas todos os dias pelos céus de um lugar para outro com segurança e rapidez. Mas você já parou para pensar como que isso é possível? Nessa aula falaremos sobre as forças aerodinâmicas. Para voar é necessário que existam forças capazes de sustentar o peso de um avião em voo, e entender como essas forças agem é de extrema importância para aqueles que desejam se tornar piloto. Dessa forma, abordaremos as principais forças que fazem um avião voar aqui nessa aula. Já vai deixando aí o seu like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Isso nos ajuda demais, para você não custa nada, mas para nós tem um valor muito grande. E além disso, você fica sabendo sempre que lançarmos uma aula nova aqui no canal. Quando um avião se desloca, começa a agir sobre ele o vento relativo. Já vimos isso quando estávamos estudando física lá na aula 1, por isso é importante que você assista todos os vídeos dessa playlist, pois a cada aula falamos sobre novos assuntos que complementam assuntos que já falamos anteriormente. Portanto, se você ainda não assistiu, vai lá no primeiro vídeo desse curso e assista a aula de física, onde falamos tudo a respeito de vento relativo. Se observarmos o comportamento do vento relativo na asa de um avião, teremos o seguinte resultado. Ao entrar em contato com o bordo de ataque da asa, o vento relativo se divide, e parcela desse vento passa por cima da asa e parcela passa por baixo da asa. Esse é o primeiro ponto que nos chama a atenção. Observe também que a parcela de ar que passa por cima da asa leva o mesmo tempo que a parcela que passa por baixo da asa para percorrer a distância do bordo de ataque até o bordo de fuga. Porém, vemos claramente que as distâncias percorridas são diferentes. Sendo esse um perfil assimétrico, temos no extradorso uma distância maior a ser percorrida pelo vento relativo, e para que essa parcela que passa pelo extradorso saia ao mesmo tempo pelo bordo de fuga que a parcela que passa pelo intradorso, ela tende a aumentar a sua velocidade. Teremos então a seguinte característica: a parcela que passa por cima da asa com velocidade V1 e a parcela que passa por baixo da asa com velocidade V2, sendo V1 maior do que V2. Agora veja que legal, você lembra do Teorema de Bernoulli? Ele dizia que um aumento na velocidade de um fluido causa uma redução na pressão estática e um aumento na pressão dinâmica. E é exatamente isso que acontece aqui. Veja, onde a velocidade é maior, a pressão estática é menor e a pressão dinâmica é maior. No intradorso da asa ocorre ao contrário, a pressão estática é maior e a pressão dinâmica é menor. Essa diferença de pressão entre o extradorso e o intradorso gera uma força que empurra a asa para cima e para trás, chamada de resultante aerodinâmica, conhecida também como RA. Essa força é gerada em um ponto da asa que chamamos de centro de pressão, conhecido também como CP. A resultante aerodinâmica é a força mais importante para o voo de um avião, justamente por ser ela a responsável por gerar o voo. Sem ela, o avião não é capaz de voar, e a resultante aerodinâmica pode aumentar ou diminuir, e ela aumenta proporcionalmente ao ângulo de ataque. Vamos entender isso. Mas antes você precisa compreender o que é o ângulo de ataque. O ângulo de ataque nada mais é do que o ângulo formado entre a corda e a direção do vento relativo. Observe esse perfil se deslocando. Nesse movimento é gerado o vento relativo, conforme vimos anteriormente. Se traçarmos a corda, teremos as seguintes características: ângulo zero entre a corda e o vento relativo. Nesse caso, o ângulo de ataque é igual a zero. Para ficar mais claro, vamos aumentar um pouco o ângulo de ataque. A asa continua se deslocando na horizontal, e podemos comprovar isso através da direção do vento relativo. Se agora traçarmos a corda, poderemos ver claramente o ângulo de ataque formado entre a linha da corda e a linha da direção do vento relativo.
A resultante aerodinâmica varia de maneira proporcional ao ângulo de ataque, ou seja, a resultante aerodinâmica aumenta quando o ângulo de ataque aumenta e diminui quando o ângulo de ataque diminui. Observe as imagens. Ao aumentarmos o ângulo de ataque, a resultante aerodinâmica aumentou. E se você for bom de percepção, você vai ter observado que o centro de pressão se deslocou um pouco em direção ao bordo de ataque do perfil. Essa é uma característica de perfis assimétricos. Sempre que o ângulo de ataque de um perfil assimétrico aumentar, o centro de pressão vai se deslocar para frente. Em perfis simétricos não ocorre a movimentação do centro de pressão, como podemos ver na imagem. Essa é uma característica presente em apenas perfis assimétricos. A resultante aerodinâmica é uma força, e por isso é representada por um vetor. Já estudamos anteriormente o que vem a ser um vetor. Esse vetor pode ser decomposto em dois outros vetores. Usaremos a regra de decomposição de vetores, já estudada anteriormente também, e teremos o seguinte resultado. Dois outros vetores vão surgir. São esses o vetor da sustentação, representado pelo vetor roxo e letra L de lift, e o arrasto, representado pelo vetor azul e a letra D de drag. A sustentação e o arrasto são duas forças que surgiram da decomposição da resultante aerodinâmica, ou seja, essas duas forças fazem parte da resultante aerodinâmica. Vamos estudar cada uma dessas forças agora separadamente, pois são extremamente importantes para o voo de um avião. A sustentação nada mais é do que a componente da resultante aerodinâmica perpendicular à direção do vento relativo, ou seja, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a direção do vento relativo, e é essa componente que possui como objetivo sustentar o peso do avião. Já o arrasto é a componente da resultante aerodinâmica paralela à direção do vento relativo, e apesar de sempre estar presente nos voos, não ajuda em nada no voo, muito pelo contrário, somente atrapalha. Porém, como não é possível eliminar o arrasto por completo, devemos aprender a trabalhar com ele. Algo que se deve ficar muito atento e que cai bastante nas provas da ANAC é sobre a sustentação ser uma componente vertical e o arrasto uma componente horizontal. Isso, quando em voo horizontal, pode até parecer ser verdade, mas basta mudarmos a atitude da aeronave que tudo muda. Veja na imagem uma asa subindo. Podemos confirmar esse movimento através do vento relativo, que sempre assumirá a mesma direção, porém sentido contrário ao movimento. Então, comprovamos assim que esta asa está subindo. Veja que a componente da sustentação e do arrasto não estão mais na vertical e na horizontal. Dessa forma, é completamente errado afirmar que a sustentação é a componente vertical da resultante aerodinâmica, por exemplo. O mais correto é dizer que a sustentação é a componente da resultante aerodinâmica perpendicular ao vento relativo, mas nem sempre é vertical. E o arrasto é paralelo ao vento relativo, mas nem sempre está na horizontal. Fiquem bem atentos a isso é muito comum de cair na prova da ANAC, então não confundam isso. A sustentação ela pode assumir diferentes características dependendo do tipo de perfil e ângulo de ataque. Vamos estudar cada uma dessas características separadamente. Ângulo de ataque positivo, a sustentação será sempre positiva, independente do tipo de perfil, seja ele simétrico ou assimétrico. A sustentação sempre será positiva com ângulo de ataque positivo. Com ângulo de ataque nulo, a sustentação ela pode ser nula ou positiva, e isso vai depender do tipo de perfil. Em um perfil assimétrico, a sustentação ainda será positiva. Já em um perfil simétrico, a sustentação será nula. Com isso, podemos perceber que o perfil assimétrico é mais vantajoso na geração de sustentação. Para que se tenha sustentação completamente nula em um perfil simétrico, basta que a gente mantenha o ângulo de ataque nulo, mas isso não é possível em um perfil assimétrico, visto que em um perfil assimétrico com ângulo de ataque nulo, ainda assim é gerada sustentação. Para se ter sustentação nula nesse tipo de perfil, o ângulo de ataque deve ser ligeiramente negativo. Para se obter sustentação negativa em ambos os perfis, devemos manter um ângulo de ataque menor do que o ângulo de sustentação nula. Esse tipo de ângulo é usado para voos de dorso, gerando sustentação negativa para manter o voo de dorso em operação. Na imagem podemos ver uma aeronave em voo de dorso. Para manter esse voo é necessário um ângulo de ataque negativo para que seja gerada sustentação negativa para manter o voo de dorso. Vamos agora falar sobre o coeficiente de sustentação. Já vimos que as asas dos aviões são responsáveis por gerar a sustentação necessária para o voo,
e isso acontece devido à diferença de pressão estática entre o extradorso e o intradorso. Porém, existem asas que são capazes de gerar mais sustentação do que outras, e isso acontece devido às suas próprias características de voo. O coeficiente de sustentação é um número que indica a capacidade de um aerofólio produzir sustentação, e ele depende basicamente do formato do aerofólio, ou seja, se o aerofólio possui um perfil assimétrico ou simétrico, e do ângulo de ataque que esse aerofólio pode atingir. Perfis assimétricos possuem coeficiente de sustentação maior do que os perfis simétricos, possuindo assim mais capacidade de gerar sustentação. A fórmula da sustentação é bastante simples, e apesar de não ser necessário aplicar cálculos matemáticos aqui nesse curso de teoria de voo, é importante conhecer essa fórmula. Na fórmula temos L, que é a sustentação, é igual a CL ρ sobre 2 SV2. Memorize essa fórmula, onde o CL é o coeficiente de sustentação, ρ é a densidade, S a área da asa e V é a velocidade da asa. Observe que a sustentação depende diretamente desses fatores. Um baixo coeficiente de sustentação, por exemplo, vai gerar baixa sustentação. Baixa densidade também gera baixa sustentação, e o mesmo acontece com a área da asa, e também com a velocidade. Sendo que a velocidade é o fator mais sensível da fórmula da sustentação, pois ela está elevada ao quadrado, participando assim 2 vezes da fórmula da sustentação. Isso mostra que a diminuição da velocidade, por exemplo, afeta muito a sustentação, portanto fique sempre atento à sua velocidade em voo. Vamos agora falar sobre arrasto. Essa é a componente paralela ao vento relativo da resultante aerodinâmica. É basicamente a resistência ao avanço que todo o corpo possui. É uma força bastante prejudicial ao voo, porém não há como eliminar o arrasto por completo, apenas diminuí-lo. Precisamos muito aprender a trabalhar com ele, pois ele sempre estará presente no nosso voo. A fórmula do arrasto é bastante semelhante à fórmula da sustentação, diferenciando apenas o coeficiente de sustentação, onde agora temos o coeficiente de arrasto. Uma conclusão interessante que podemos tirar dessas fórmulas é que sempre que um fator é favorável para aumentar a sustentação, ele também será favorável para aumentar o arrasto. Por isso devemos sempre ficar atentos e muito preocupados com o aumento do arrasto. O arrasto pode ser basicamente dividido em dois, o arrasto induzido e o arrasto parasita. O arrasto parasita é um arrasto produzido por todas as partes do avião que não produzem sustentação para o voo. É considerado um arrasto bastante prejudicial, pois só atrapalha o voo e não ajuda em nada para gerar sustentação. Observe a imagem. As partes destacadas não geram nenhuma força útil, ou seja, não geram nenhuma sustentação para o voo, mas ainda assim geram resistência ao avanço, ou seja, geram arrasto. Portanto, esse arrasto é um arrasto muito prejudicial para o voo. Esse é um tipo de arrasto tão prejudicial para o voo que o fabricante determina um padrão para calcular o seu valor. É a chamada área da placa plana equivalente. Calculando o arrasto desta área, estaremos calculando o arrasto parasita do avião. Para calcular o arrasto produzido pela área da placa plana equivalente, usaremos a fórmula do arrasto, usando o valor de 1,28 como coeficiente de sustentação. A outra classificação de arrasto é o arrasto induzido. Ele recebe esse nome por ser um arrasto gerado, ou seja, induzido pelas próprias características de voo. Esse arrasto é basicamente gerado na ponta das asas dos aviões. Você em algum momento já deve ter percebido um certo turbilhonamento na ponta das asas de alguns aviões. Pois bem, esse é o arrasto induzido. Vimos anteriormente que existe uma diferença de pressão estática entre a parte de cima e a parte de baixo da asa. Essa diferença de pressão é bastante útil para o voo, pois é ela que é responsável por gerar a força que faz o avião voar. Porém, ela também gera um problema. A pressão na parte de baixo da asa sendo maior, tende a pressionar o ar da parte de baixo para a parte de cima da asa pela ponta da asa, gerando assim um turbilhonamento e, consequentemente, gerando a redução da sustentação nessa região da asa. Para compensar essa perda de sustentação, o piloto aumenta o ângulo de ataque. Dessa forma, ele aumenta a sustentação, porém também aumenta o arrasto. A esse arrasto adicional chamamos de arrasto induzido. O arrasto induzido é maior nas baixas velocidades e com grandes ângulos de ataque. Portanto, esse arrasto é muito comum de ser visto em procedimentos de pouso e decolagem. Para diminuir os efeitos do arrasto induzido, algumas aeronaves contam com tanques de combustível na ponta das asas. Esses tanques funcionam como barreiras, impedindo que o fluxo de ar no intradorso escape para o extradorso.
Outro recurso muito utilizado também é o famoso winglet, visto na imagem da esquerda. O winglet basicamente transporta o turbilhonamento que existia na ponta da asa para a ponta do winglet, evitando assim a perda de sustentação que existia na ponta da asa devido ao turbilhonamento. Como não existe mais o aumento no arrasto, outros benefícios surgem, como a redução no consumo do combustível e melhor performance de voo para a aeronave. Uma outra forma de reduzir o arrasto induzido dos aviões é o uso das asas de grande alongamento, como nos planadores. Como a área dessa asa é muito grande, o turbilhonamento na ponta da asa torna-se quase insignificante, gerando assim pouca perda de sustentação para o voo. Sabemos que para aumentar a sustentação, basta aumentarmos o ângulo de ataque. E agora sabemos também que esse aumento no ângulo de ataque também gera um aumento no arrasto. Porém, a sustentação não aumenta infinitamente. Existe um momento onde a sustentação vai ser máxima e a esse momento associamos o ângulo de ataque crítico. Nesse momento, ocorre a sustentação máxima e um alto valor de arrasto. Se continuarmos a aumentar o ângulo de ataque, além do ângulo de ataque crítico, a sustentação diminuirá rapidamente e o arrasto continuará aumentando. Isso ocorre porque os filetes de ar não mais conseguem se manter colados na asa, e o descolamento desses filetes de ar causa o que chamamos de stall, que nada mais é do que a perda de sustentação. Podemos ver isso claramente no gráfico mostrado na imagem. Veja que se aumentarmos o ângulo de ataque, independentemente do tipo de perfil, teremos um aumento na sustentação e também no arrasto. Porém, em um momento marcado com a linha amarela no gráfico, ocorre o máximo de sustentação. Esse ponto, como vimos anteriormente, é o ângulo de ataque crítico. A partir desse ponto, a sustentação começa a diminuir drasticamente e o arrasto continua a aumentar. Com isso, temos as seguintes conclusões. Estou batendo bastante nessa tecla porque isso é muito importante, cai na prova da ANAC e é importante também para quando vocês estiverem voando para tomarem cuidado com essa situação. Portanto, podemos concluir que a sustentação aumenta com o aumento do ângulo de ataque, a sustentação ela diminui drasticamente quando ultrapassado o ângulo de ataque crítico, o arrasto também aumenta à medida que o ângulo de ataque aumenta, porém o arrasto aumenta ainda mais quando ultrapassado o ângulo de ataque crítico. Temos que ficar muito atentos a isso, pois entender isso é muito importante para se evitar ao máximo voar próximo do ângulo de ataque crítico. Algumas aeronaves possuem grande facilidade de recuperar o stall, porém existem aeronaves que possuem grandes dificuldades nessa recuperação. Outro problema está associado quando o stall ocorre a baixa altura. No curso prático de piloto privado, existem vários treinamentos exaustivos para recuperações de stall, visto ser uma situação de grande risco para o voo. Você deve estar sempre preparado para um possível stall e saber recuperá-lo, pois é muito importante recuperar-se do stall o mais rápido possível. E com isso, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Foi aqui abordado a principal força que faz um avião voar, a resultante aerodinâmica. Vimos também que faz parte dessa força outras duas forças, a sustentação e o arrasto, que são componentes da resultante aerodinâmica. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de aviação. Deixe suas dúvidas nos comentários e se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever. Como disse, não custa nada para você, mas para nós tem um valor muito grande, e você vai ficar sabendo de todas as aulas que postarmos aqui no canal. Toda semana estamos postando vídeos novos aqui no canal, com muita qualidade para vocês. Meu muito obrigado e até a próxima aula.